Olá, muito boa noite a todos. Estamos de volta para mais um direto aqui no Instagram do Centro de Nutrição, onde temos conversado com as várias profissionais das diversas áreas, né? Que trabalham connosco no Centro de Nutrição. Anterior, foi no início de agosto, com a nossa fisioterapeuta Rita. Estamos só fazer aqui um compasso de espera, ainda não são bem 9 horas. Hoje temos uma nova convidada. Vamos dizendo aí no chat de onde veio. Neste segundo direto, vamos continuar a falar sobre uma área relacionada com as crianças. Boa noite a todos, esperamos que esteja tudo bem desse lado, seja de férias, seja já a trabalhar. Estamos então aqui para mais um direto. Desta vez temos uma nova cara na equipa que vai entrar hoje connosco no direto. Vamos fazer um pouco de espera, não são bem 9 horas. Vou pondo nos comentários se onde nos estão a ver. Vamos fazer mais um compasso de espera, então. Olá, já temos aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Maria Almeida. Eu não me apresentei, sou a Filipa, sou responsável pelo atendimento ao cliente do Centro de Nutrição. Como estava a dizer, este é o segundo direto de uma série que estamos a fazer e vamos continuar a fazer nos próximos dias, aqui na página do Centro de Nutrição, em que damos voz a vários temas e profissionais que colaboram connosco. Hoje temos então uma cara nova, como estava a dizer, a doutora Maria. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, Filipa. Pronto, vamos continuar então na área infantil. Já o primeiro direto tinha sido nesta área com a nossa fisioterapeuta Rita. Hoje temos, como eu disse, a doutora Maria. E vamos falar sobre o autismo e o intestino. Que relação é que existe entre estes dois conceitos? Já ouviram falar sobre isso? Deixem aí nos comentários, sim, se não, se sabem alguma coisa sobre este tema. Já sabes, se tiveres alguma dúvida, podes sempre enviar aqui nos comentários, que eu vou estar atento e depois no final peço a doutora Maria para responder. Se não tivermos tempo, eu depois faço-lhe chegar a ela e ela terá todo o gosto de responder na mesma. Vamos começar, Maria? Estás pronta? Sim, bora lá. Então, Maria, como és uma cara nova aqui nas nossas redes sociais e na nossa equipe, queria então para fazer uma breve apresentação tua e como é que fizeste a tua relação com estes dois conceitos, o autismo e o intestino. Ok. Ora então, eu sou Maria, sou nutricionista. Em 2021 tive aqui o meu primeiro contacto com este tipo de perturbação, com crianças com perturbações do neurodesenvolvimento, não só o autismo, mas por exemplo também a trissomia 21, que foi na AMAR 21, em Barcelos. E foi onde também disputou aqui o meu interesse pela saúde gastrointestinal. Foi onde realmente consegui aqui perceber a ligação na prática aqui entre o intestino e neste caso o autismo. Desde então tenho vindo aqui a fazer formações nestas áreas e também a direcionar a minha prática clínica neste sentido. A saúde gastrointestinal é uma área que eu adoro imenso e cada vez mais há mais estudos sobre a microbiota, sobre a influência que realmente aqui o nosso intestino tem em todas as funções do nosso organismo. Antes de passarmos propriamente à relação entre estes dois conceitos, quero fazer uma breve explicação do que é isto do transtorno do autista. Acho que é importante começarmos por, se calhar, desmistificar algumas coisas relacionadas ao termo antes de partirmos propriamente dito para o tema em si, não é? Que nos traz hoje. Certo. De uma forma muito resumida, portanto, aqui o transtorno do espectro autista é uma perturbação do neurodesenvolvimento
que afeta de forma muito complexa e muito diversificada o comportamento, a comunicação e o desenvolvimento da criança. É caracterizado por padrões muito restritivos e muito repetitivos de comportamentos, de interesses e de atividades por parte destas crianças. Quanto mais cedo for o diagnóstico, também uma melhor intervenção em termos de tratamento depois irá ser feita. Claro que uma criança autista tem que ser sempre acompanhada por uma equipa multidisciplinar. Como falaste no início, digamos que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, e cada vez nos últimos tempos tem havido uma procura por entender a relação que existe entre o intestino e o autismo. Esta evolução tem sido de forma a haver mais estudos e mais casos a serem estudados. Queres começar por falar um bocadinho como é que estes dois conceitos se interligam? Sim, lá está uma ligação muito, muito falada e muito comum. Aliás, acho que toda a gente já ouviu falar que é mesmo a ligação do intestino-cérebro, o eixo intestino-cérebro, em que realmente tudo o que acontece num destes órgãos vai ter impacto no outro, quer positivo, quer negativo. O intestino é composto por uma microbiota, uma flora intestinal, composta por milhões e milhões e milhões e milhões de micro-organismos, já se diz mais que mesmo as nossas células, e eles são importantes para a regulação imunológica, para a produção de vitaminas, para a produção de hormonas e para a regulação aqui do nosso cérebro, da nossa função cognitiva. E então, o autismo sendo uma perturbação do neurodesenvolvimento, não é? Com foco cerebral, aqui o estado intestinal vai realmente ter um impacto no desenvolvimento aqui do autismo. Também salientar que uma criança autista tem um intestino diferente. Diferente no sentido mais permeável. O que é um intestino mais permeável? Portanto, nas nossas paredes intestinais nós temos junções, são tipo bloquinhos em fileira, o tubo intestinal. Esses bloquinhos, eles estão unidos por junções apertadas, não é? Uns aos outros, só que e a passagem, portanto, dos componentes do intestino para a corrente sanguínea é controlada de forma muito, muito restrita. Quando temos o intestino permeável, digamos que aqueles canais se alargam e deixa de haver um controle, ok? Então, qualquer substância facilmente, que não deveria ser passada, mas passa para a corrente sanguínea e chega ao cérebro e vai ter aqui depois um impacto. Por isso é que aqui a modulação intestinal com a alimentação é muito importante para controlar depois aqui o desenvolvimento do autismo. Que tipo de sintomas é que estas crianças começam a ter quando existe aqui alguma falta de ligação, não é? Entre quando o intestino começa, de certa forma, a descolar com esta doença? Certo. Os primeiros sinais são aqueles mais comuns, não é? Quando temos o intestino alterado, quer uma obstipação, quer uma diarreia, quer a dor abdominal, o inchaço, o medo de ir à casa de banho, mas também alterações em termos de comportamentos. Uma criança muito hiperativa, com irritabilidade, com alterações de humor constantes, com um sono excessivo, são logo sinais de que aquele intestino realmente não está bem. Claro. Neste caso, a sinais mais importantes, quando uma criança mais pequena ainda não consegue estar muito bem, que sinais é que os pais devem estar mais alerta? É mesmo aqui nas alterações de comportamento, ok? É esta hiperatividade. Hiperatividade pode ser uma apatia, uma falta de interesse. Normalmente as crianças são muito ativas, não é? E gostam de brincar. E aquele isolamento social, não querer brincar, não ter interesse por nenhuma atividade, acho que é logo ali dos primeiros sinais a realmente ter em consideração. Claro. E deixa-me só dizer, Filipa, normalmente o autismo ele é diagnosticado normalmente até aos 3 anos de idade, mas pode acontecer já ser em idades mais tardias, Claro. por haver aqui
esses sintomas às vezes não serem tão perceptíveis. Lá está. E quando os pais começam a explicar alguma coisa, o que é que eles devem fazer? Qual é a tua sugestão? Desculpa, não percebi. Quando os pais começam a notar estas alterações, principalmente no comportamento quando eles são mais pequenos, que eles não sabem dar de certa forma o que é que sentem, não é? Que sugestões dás aos pais para fazer? A quem é que eles devem recorrer no importante? A primeira coisa é realmente procurar aqui a ajuda de um profissional, nomeadamente não só um médico, mas nomeadamente o psicólogo. Claro. E também o nutricionista faz toda a diferença quando a relação intervém no intestino, não é? Existe aqui, como já falaste bem, aqui uma certa relação que é o eixo do intestino com o cérebro que começa a afetar alguns órgãos e assim. De que forma é que um nutricionista especializado nesta área, como é o teu caso, tem várias experiências, como é que ele pode ter uma mais-valia para estas crianças? E para estes pais, acima de tudo, que também ficam aqui um bocadinho aflitos, digamos assim, entre aspas, como é que lidam com esta nova realidade? Certo. Depois, o nutricionista, na verdade, só pode começar aqui a intervir realmente quando já temos um diagnóstico, ok? O nutricionista nunca pode dar um diagnóstico de doença alguma, ok? Aqui está a ficar claro, porque muitas vezes as pessoas vêm-nos perguntar o que é que o meu filho possa ter, ou mesmo o que é que eu posso ter. Não, primeiro são precisos exames, ir ao especialista correto e depois de ser diagnosticado o que quer que seja, o nutricionista entra em ação. E vamos entrar em ação com a alimentação. Ok, o que é que nós temos agora que ter mais em atenção quando estamos a falar em autismo? Primeiro de tudo, aquele alimento ou aquele composto que vai gerar aqui mais hiperatividade, o açúcar. Ok? O açúcar vai ser aqui o grande vilão. E cada vez mais há o maior consumo de açúcar por parte das crianças. Ok? Não só o açúcar, mas também outro composto é o glutamato monossódico, muito presente em alimentos ultraprocessados. Por isso, às vezes quando damos aquela bolachinha, aquela pizza, aquele alimento já ultraprocessado ou já pré-feito, porque às vezes é mais fácil cozinhar ou às vezes dá-se à criança, porque coitadinha, deixa de comer. Quando estamos a falar em crianças com autismo, isto vai ter um impacto muito grande. E depois pode realmente criar aqui uma habituação. E isto depois vai ter aqui sintomas muito negativos. Depois, passando aqui para um contexto mais de alimentação saudável. Gorduras boas. Há crianças que consomem muito pouco em termos de gorduras boas. Ômega 3, do peixinho, peixe gordo. Gordura do abacate, gordura das oleaginosas, gordura das sementes. As gorduras são muito importantes aqui para a formação, o desenvolvimento da função cognitiva. São muito importantes para a concentração, para a memória. E quando temos um déficit destes alimentos, vai ter também um impacto negativo. Outro componente importante, as fibras. Onde é que estão as fibras? Nas frutas, nos legumes, nos cereais integrais. E, infelizmente, cada vez é mais frequente crianças e adolescentes dizerem que não comem uma peça de fruta, que não comem um legume, que não gostam. É impossível. É impossível alguém dizer que não gosta de uma fruta, que não gostam de um legume. Ok? Isto muitas vezes acontece porquê? Porque há falta de exposição em casa. Ora, se na introdução, nos primeiros meses de vida, se introduzimos a fruta, se introduzimos os legumes, a criança simplesmente depois não pode deixar de gostar. Não somos obrigados a gostar de tudo, mas algum deles temos que incluir. E por isso isto também é um papel muito importante dos pais. Os pais têm que dar o exemplo em casa. Não podem pôr o filho a comer a sopa, mas depois eles não comem a sopa. A criança vai chegar a um ponto que não vai querer comer porque o pai não está a comer, então se o pai não come, o que é que eu vou comer? Não é? Portanto, alertar muito também para isto. E aqui as fibras, elas são o alimento da nossa flora intestinal, da nossa microbiota, ok?
É isso que vai fazer aqui a propagação das nossas bactérias positivas que depois vão ajudar aqui a tornar o intestino mais saudável. Claro que aqui, também salientar que em crianças autistas, muitas vezes pode ser necessária uma suplementação de fibras. E esta suplementação de fibras não pode nunca ser à toa, porque vai provocar aqui, pode aliás provocar alterações de comportamento. Ok? Portanto, tem que ser tudo muito cuidado e vai depender também de criança para criança. Depois, aqui outras duas proteínas que crianças com autismo têm que ter cuidado, e já há muitos estudos acerca disto, é o glúten e a caseína. O glúten é uma proteína do trigo, a caseína é uma proteína do leite. Não quero com isto dizer, nem passar a mensagem errada, que o glúten faz mal ou que o leite faz mal. Não, estamos a falar aqui no autismo. E isto sim, temos realmente de ter cuidado. Porquê? Porque estas proteínas, elas têm uma difícil digestão. E então, se nós temos um intestino mais permeável, mais poroso, elas vão passar para a corrente sanguínea e facilmente vão chegar ao nosso cérebro. Ao chegar ao nosso cérebro, elas vão ter um efeito opioide. Uma espécie de vício, digamos assim. Por isso é que vemos muitas crianças autistas que só bebem leite e só comem bolachas. Ou que só comem pizza e só comem queijo, por exemplo. Ok? E temos realmente que tratar disto, porque senão isto torna-se uma bola de neve. Um ciclo vicioso, uma alteração no comportamento negativo e quanto mais deixar de passar, depois vai ser pior. Por fim, muito cuidado também com os metais pesados, com a ingestão de metais pesados, do arsénio, do chumbo, por exemplo, do mercúrio. Crianças com autismo já têm naturalmente uma maior presença deste tipo de metais, então na alimentação e também nos utensílios, nos recipientes que usamos para comer, para armazenar os alimentos, é preciso também fazer aqui uma gestão disto. Claro. Voltando só um bocadinho atrás, quando falaste que hoje em dia cada vez mais as crianças, e até mesmo adolescentes, têm de dizer que ingerem mais quantidades de açúcar, de gorduras que não são boas para o nosso organismo, e principalmente neste caso dos meninos que são autistas. Falaste num ponto importante, que é a educação alimentar vem de casa. E, por exemplo, nas escolas, por exemplo, quando uma criança normal está a fazer o seu lanche, já não é bem educado de casa, a nível alimentar, leva então um pouquinho de plástico, leite deslatado, aquilo que vemos mais hoje e não leva a tal péssima de fruta. Como é que estes meninos, claro que os hábitos vêm de casa, mas dicas mais é que podes dar para. Porque na escola é um ambiente totalmente diferente de casa, e nós sabemos, não é? Vem aquela coisa que aquele menino leva aquilo, eu também quero. Que dicas é que podes dar aos pais que vão estar aqui nessa situação para as partes escolares? Certo. Em contexto, como estamos a falar aqui de crianças autistas, já são crianças, digamos, especiais. Então, os pais têm obrigatoriamente de falar com os responsáveis, sobretudo aqui com os educadores, para darem aqui um alerta depois à turma, ok? Porque hoje em dia, facilmente uma criança sofre de bullying porque leva um lanche saudável e não está a comer o bulical, as bolachas que os colegas. Ok. E já estamos a falar de uma situação tão delicada, de alterações de comportamento, de uma criança que já é naturalmente isolada em termos sociais. Se depois há este bullying, é muito grave. Então, sim, tem que haver aqui uma sensibilização dos responsáveis, tem que haver uma conversa direta entre os pais e os educadores, os professores, quem quer que seja, para alertar a turma. E também fazer aqui a educação alimentar, chamar um nutricionista à escola, que cada vez mais é necessária a implementação de nutricionistas nas escolas. Não só em termos de emendas, mas também nesta educação alimentar que é preciso ser feita aos alunos. E isto educa-se desde pequeninos, não é depois no secundário, com os adolescentes já com aqueles hábitos muito enraizados, que se vai tentar mudar alguma coisa. Esqueçam, é muito complicado. Temos que educar desde pequeninos. Claro. Por último, queria deixar algumas dicas para os pais destas crianças que sofrem deste espectro e que possam
colocar em prática de forma a melhorar os sintomas dos seus filhos e haver uma maior seletividade alimentar. Também aqui, às vezes, acaba por estar um bocadinho, como tu disseste há pouco, os pais não comem, os filhos vão acabar por não se seguir esse dado. Que dicas é que podes deixar aqui no final, assim, de forma a resumir, digamos, o que estivemos a falar até agora? Certo, que é uma questão também muito importante, que é a seletividade alimentar, que é muito comum em crianças com autismo. Quando falamos de seletividade alimentar, temos sempre de perceber primeiro de onde vem aquela seletividade alimentar. É uma disfunção sensorial, é uma alteração paladar, de cheiro, de visão, tem a ver com algum problema em termos orais, portanto, a dentição, alguma inflamação mesmo na mucosa da nossa boca, alguma alteração, há uma disfunção orgânica em termos, por exemplo, de dor. Às vezes a criança sente dor ao comer, mas não consegue verbalizar isso, por exemplo. Alguma alteração comportamental ou mesmo alterações de rotina, ou não terem uma rotina. Por exemplo, fazerem refeições em ambientes estressantes, em que, por exemplo, o pai está sempre a dizer: meu filho, despacha-te, queremos sair, não é? Isto pode gerar seletividade alimentar. A criança pode criar aqui aversão aos alimentos, pode criar medo de comer. Pronto. E depois, ter sempre uma equipa multidisciplinar. Então, quando estamos a falar em crianças com autismo, nós temos que trabalhar com os outros profissionais para juntos tentarmos tratar esta seletividade alimentar. E a seletividade alimentar temos aqui que expor depois também, trabalhar aqui as texturas. Há crianças que gostam mais de texturas úmidas, há crianças que gostam mais de texturas de crunch, por exemplo. Aliás, estou-me a lembrar de um caso de uma criança que não gostava de banana e nós fizemos a experiência de colocar a banana a desidratar, fazer umas chips, por exemplo, frutas hidratadas, e a criança começou a comer. Portanto, ela estava aqui do crunch, do mastigar. É um exemplo. Estou-me a lembrar de outro, por exemplo, uma criança que só comia massa com natas. Nós pegamos naquela natas e alteramos o molho. Pusemos na mesma um molho branco, é que aquele molho tinha couve-flor. A couve-flor, nós conseguimos introduzir um legume. Ok? É isto, tentar aqui, de forma conjunta, arranjar estratégias para aquela criança, para introduzir os alimentos e expor. Isto é o mais importante, é expor, não é dizer num dia não gosto, eu já tentei, mas tentou 2 ou 3 vezes, não é suficiente. Temos que expor continuadamente para a criança ver que aquilo vai fazer parte da sua alimentação. Ela vai chegar um dia que vai querer comer. Só que isto é preciso paciência e dedicação dos pais. Claro, acima de tudo isso, né? Paciência e saber lidar com este, com este transtorno que elas não têm culpa e no fundo temos é que saber lidar com isso e tratar. O trabalho em casa é muito importante. Não chega, é muito importante termos aqui uma equipa multidisciplinar a trabalhar, claro, mas nós não conseguimos estar com a criança 24 horas. Foi diferente. Eles precisam mais e são mais afetuosos a isso. E depois falar em primeiro é sempre diferente. Exatamente. Pronto, Maria, acho que foi esclarecedor. Agradeço mais uma vez os seus conselhos e as explicações e por teres tirado um tempinho para estar aqui comigo. Volto a reforçar, se entretanto tiverem alguma dúvida a quem vir este vídeo também depois, pode mandar no comentário ou por mensagem direta que nós iremos passar todas as informações à doutora Maria e ela irá responder e assim fazer chegar a vocês essas respostas. E já sabem, se conhecerem alguém que algum pai ou alguma mãe que tenha um filho com autismo, estamos cá para ajudar e somos sensíveis a este tipo de temas e teremos todo o gosto em vos dar conselhos, especialmente aqui a doutora Maria. Por isso, espero que tenham gostado. Obrigada mais uma vez a ti, Maria. No próximo mês teremos mais 2 profissionais. Não vamos revelar já. Fiquem desse lado, atentos ao nosso Instagram, onde vamos contar tudo. Estamos por aqui. Uma boa noite a todos. Adeus, obrigada. Boa noite. Até